Certa vez um jovem me perguntou acerca da constância, né? Na caminhada, na batalha da vida, na batalha do nosso chamado e do nosso propósito, qual que era a forma de você ser constante, de você permanecer, né? Continuar fazendo aquilo que o Senhor havia te chamado. E acredite, meus irmãos, existem vários princípios que poderia fazer parte dessa resposta. Hoje eu quero destacar apenas um, ok? Tem muitos, e talvez você possa deixar nos comentários aqui embaixo no canal, na sua opinião, quais são ali alguns princípios, né? Algumas verdades que você poderia afirmar para que você seja uma pessoa constante na caminhada, para que você não pare, para que você não se desvie do foco e do chamado que Deus tem na sua vida. Deixa aqui no comentário se você tem alguma opinião sobre isso, né? Qual a maneira, qual a forma, como fazer isso, entendeu? E eu vou falar um princípio que eu aprendi desde muito cedo sobre isso. E eu espero que seja uma chave para você, para te abençoar, para gerar em você mais fundamento, né? Mais solidez, mais firmeza acerca do seu propósito e acerca da sua vida. Vamos lá. O tema central deste conteúdo de hoje, desse estudo de hoje é não abaixe a guarda. Sabe o que é não abaixar a guarda? É muito comum essa ideia, né? Esse termo usado em uma luta. Sempre fique com a guarda erguida para que você não seja talvez nocauteado ali pelo seu adversário. E na vida com Deus e na nossa vida e nosso propósito não é diferente. Nós precisamos estar sempre atentos e vigilantes. Tem um trecho na palavra que eu deixei aqui já inclusive aberto em Mateus capítulo 26, verso 41, que vai nos dizer: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, também afirme: orem continuamente, orem sem cessar. Então, você percebe que existe algumas direções do Senhor escritas na palavra para nós, deixados para nós na Bíblia, para que a gente fique sempre em vigilância, em uma constância, atentos, né? Sempre com a guarda erguida. E por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes muitos têm parado, têm desanimado, têm deixado de lado, largado a mão do arado, têm desistido, né? Se desviado do propósito central do Senhor em suas vidas, porque em algum momento abaixou a guarda. E este é um perigo, e este é o meu conselho para você aqui neste vídeo. Não baixe a guarda. Em hipótese alguma, não baixe a guarda. Porque são em momentos como esse que eu falo que é o momento mais perigoso. É quando nós estamos com a defesa baixa, né? Com as guardas baixas. Se você for analisar, quando se trata de um contra-ataque, né, de nossos adversários, no sentido do mundo espiritual, este é o momento mais perigoso. Porque todas as vezes que você avança em algo, haverá um contra-ataque. Só que digamos que nós já estamos acostumados. Por exemplo, se você faz parte de uma liderança, de um discipulado, se você é uma pessoa envolvida com as coisas do Senhor, é muito comum que você faça parte das reuniões de oração, das reuniões de estudo da palavra, das reuniões de jejum. Então existem ocasiões e momentos específicos onde nós nos reunimos para orar, onde nós nos reunimos para buscar mais, para conhecer mais, para jejuarmos mais, momentos de capacitação. Todavia, nós fazemos isso às vezes por causa que vai ter alguma programação, algum evento, algo ali em específico, e muitas pessoas depois daquilo simplesmente param. Simplesmente abaixam a guarda, tipo, fiz, terminei, cumpri aqui aquela missão, então posso descansar. Mas eu quero dizer algo para você, o nosso adversário não descansa. O mundo espiritual não tira férias. Eu entendo que existem programações, reuniões e compromissos que você realmente pode descansar no sentido de quebrar aquela rotina por um período, por um momento, né? As férias, digamos assim. Você quebra a rotina do trabalho, do horário de acordar, às vezes de alguma atividade que você tem de disciplina, por exemplo, de ir treinar, de ir correr. Isso pode acontecer ali em um período de descanso, faz sentido. Mas quando se trata do mundo espiritual, vou te dar um conselho, não tire férias, porque o mundo espiritual não tira férias, o adversário não tira férias. Então não abaixe a guarda. Tem uma história que está escrita em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Olha o que diz a palavra lá. Na primavera, grave bem isso, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Então era um período onde os reis saíam para guerrear junto com sua nação, junto com seu exército.
Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então aqui é um sinal de alerta para nós. Na época em que os reis iam à guerra, Davi, o rei Davi, não foi. A Bíblia fala que ele permaneceu em Jerusalém. E olha aqui um detalhe. E uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher bonita, tomando banho. E aí começa o problema. Preste atenção, na verdade o problema começa muito antes, né? Quando o rei deveria estar na guerra e não estava. Aí já começou o grande problema. Quando você deveria estar com as guardas, com a sua defesa erguida, você abaixou. Ali começa o grande problema. A maioria das quedas, a maioria dos problemas começa muito antes daquele problema se manifestar. Sabia disso? Tem muitas pessoas que, por causa que fica à toa na internet, fica à toa nas redes sociais, que caem em pecado. Tem muitas pessoas que acabam se desanimando porque começam a relaxar, começam a parar de participar. É uma linha tão tênue, irmãos. Muitas pessoas falam assim, ah não, pastor, é só tô dando um tempo, tô descansando. Amém, irmãos. Então, descanse, mas não pare. Você percebe que para você descansar, você não precisa parar? Pastor, estou cansado. Simples, descanse, não pare. Eu aprendi essa lição na corrida. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre as lições que a corrida nos ensina, né? Ou me ensinou. Provavelmente eu faça, provavelmente no mês de abril, que eu estarei completando um ano aí dessa disciplina de correr semanalmente. Mas algo que eu aprendi é que na corrida você aprende a descansar correndo. Como assim? Exatamente. Você aproveita algumas situações, alguns trechos da estrada para descansar, mas sem parar de correr. Então tem muitas pessoas parando para descansar quando deveriam descansar sem parar. Porque muitos param por uma razão pequena e nunca mais voltam por causa dessa razão pequena. É uma loucura, né? Mas é uma realidade. Eu digo isso porque são experiências que eu já vivenciei. Não é algo que eu estou tirando de um livro assim. Ah, ouvi dizer, não, eu vivi essas realidades muitas vezes. Muitos amigos, muitos companheiros de ministério, muitos irmãos pararam porque foram dar uma pequena pausa. E essa pequena pausa de uma semana tornou-se um mês, que tornou-se um ano e tem se tornado uma vida. Então, o meu conselho para você que não deseja parar, não deseja sabotar o plano de Deus, deseja cumprir com excelência aquilo que o Senhor te chamou, erga a sua guarda, não baixe a guarda. E Davi fez isso. E a Bíblia fala que levantou da sua cama de tarde. E aí já é um outro erro, né, irmão? Tem que levantar cedo, irmão. Ok? Ficar dormindo até na hora do almoço não é coisa de homem, não. A não ser que você trabalhe de vigia noturno e você trabalha a madrugada inteira, né? Daí desconsidere a minha fala, ok? Brincadeiras à parte, mas pessoas maduras levantam cedo, vão cuidar da sua vida, vão cuidar das suas coisas, tem um planejamento, tem uma rotina, tem algo, tem um devocional, tem um exercício, tem um trabalho, tem coisa a ser feita. Então Davi estava descansando, estava de boa. E aí fala que ele estava passeando ali pelo seu reino, né? Pelo palácio. Irmão, você não está na terra para passear não, irmão. Eu sei que tem alguns amigos, né? Algumas pessoas que você olha para a cara da pessoa e fala assim, ah, esse aí veio para passear na terra, né? Porque não sei onde está com a cabeça, né? Tem pessoas que a gente brinca, né? Está com a cabeça no mundo da lua, né? Mas você não veio para essa terra para passear não, viu? Se você vivia nesse mundo açucarado aí, do colorido, né, do algodão doce, tô aqui para te trazer para a realidade. Você não tá aqui para passear não, você veio aqui incumbido de uma missão. Você tem uma missão. E quando Deus nos dá uma missão, o nosso lema deveria ser missão dada, missão cumprida. Custe o que custar, farei aquilo que eu fui comissionado a fazer. É isso que um soldado deste exército chamado Reino dos Céus deveria ter a consciência na terra. E muitos, infelizmente, estão nesse mundo açucarado de que, meu Deus, é a cruz ortopédica se encaixa de uma maneira mais confortável em minha vida. Para com isso, irmão. A cruz não é ortopédica, ela é sacrificial, ok? Ela exige sacrifício. Não tem conforto, não. Mas isso é uma conversa para uma outra hora, né? Vamos voltar para cá? E Davi, ele baixou a guarda. E quando ele baixou a guarda, ele caiu. Ele pecou. E aí você percebe que essa história vai de mal a pior. Então ele cai com a mulher do seu soldado. Ele traz o soldado porque a mulher ficou grávida, para que o soldado possa ali, naquela ocasião, dormir com a esposa e ele tem uma desculpa. Olha só, quando você veio dormir, você engravidou sua esposa. Só que o soldado, a Bíblia fala, que este soldado, cadê? Deixa eu pegar aqui o nome dele para falar certinho.
2 Samuel, nós estamos lendo ali. Uma tarde, Davi, ok. E ó lá, e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. E Davi mandou que a trouxesse. E aqui fala que ele se deitou. Então ela era a esposa de Urias, seu soldado. Então ele chama o soldado, pois descobre que a mulher havia engravidado dele, no caso, do rei Davi. Ele fala, ó, chame Urias para casa, porque eu preciso que ter uma estratégia aqui. Porque a ideia de Davi é que Urias deitasse com sua própria esposa. Para quê? Para que ela, quando falasse que estava grávida, Urias pensasse, é meu, poxa, eu vim realmente e deitei com ela. Mas sabe o que a história vai falar? Se você for ler 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 até o verso 23, você vai pegar a história completa. A Bíblia fala que Urias não foi para sua casa dormir. Ele dormiu na porta do palácio, sabe por quê? Porque ele se recusou, enquanto o seu capitão, os seus irmãos de batalha estavam lá na batalha, ele não permitiria ter o conforto de deitar na cama com a sua esposa. E sabe o que Davi fez? Davi manda uma carta e pede para que ele entregasse essa carta para o seu maioral ali da guerra, o seu comandante. E na carta era uma sentença de morte, onde Davi mandou colocar ele à frente da batalha, no lugar mais difícil da batalha, onde estava tendo o maior contra-ataque. Então a Bíblia fala que Urias morreu. Olha que loucura, irmãos. Olha a atitude. Eu não estou aqui agora para falar de Davi em si. A lição não é para Davi, é para você, ok? É para você. Todas as vezes que baixamos a nossa guarda, estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos a nos sabotarmos, estamos sujeitos a desanimarmos, estamos sujeitos a pararmos. Não baixe a guarda. Se você chegou até aqui nesse vídeo, já escreva ali embaixo. Não baixe a guarda. Você pode escrever isso? Escreva nos comentários. Não baixe a guarda. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, né? Você pode me ajudar se inscrevendo, né? Muito simples, clique em inscrever-se aqui, curta esse vídeo, tá? Mas comente aí, não baixe a guarda. Porque são em ocasiões como esse. Eu já vivenciei muitas situações assim, depois de um intenso trabalho e serviço ao Senhor, depois de você ali se dedicar servindo ali na sua célula, ali no encontro, ali no trekking, em todas as programações, digamos, né, que uma igreja local, reuniões, retiros que tem, as pessoas depois de servirem, se dedicarem, elas sentirem ali um grande contra-ataque, porque é normal, irmãos, quando você trabalha com pessoas, quando você está ali trabalhando, você está envolvendo o mundo espiritual, e existem muitas coisas do mundo espiritual que você às vezes não enxerga, mas tem por detrás. Existem situações que estão ali, que aquela pessoa carrega por gerações, e você está sendo a ferramenta de Deus para quebrar aquele mal na vida da pessoa. Então você será contra-atacado. Muitas pessoas se preparam para a batalha, mas não entendem que é na batalha ou depois da batalha que o maior contra-ataque vem. Então fica meu conselho para você. Se prepare não só para o pré, mas para o pós. Você está me entendendo? Não só a pré-batalha, mas o pós-batalha. E aí que tá, muitas pessoas têm medo, não quero me envolver porque senão vou entrar numa batalha muito grande. Irmãos, no dia em que você disse sim para Jesus, você já disse sim para essa batalha, acabou. Você já é uma nova criatura, existe um alvo nas tuas costas, porque você tornou-se inimigo das trevas, porque você agora é luz por onde você passa, ou pelo menos deveria ser. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi desanimarem, pararem, depois de se dedicarem um pouco mais, mas não percebem que é um contra-ataque. Então esse meu conselho é para você, que está firme, forte, se dedicando. Fique atento, porque é depois de uma grande dedicação que virá um contra-ataque. E você que talvez foi atingido, né, está ferido na batalha, está fraco, está desanimado, deixa eu falar uma coisa para você. Retome o seu posto logo, pois o Senhor é aquele que capacita os teus servos, os teus filhos. Já passou da hora, volte a fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Para, por favor, de dar desculpas. Para de criar ali argumentos que aparentemente são plausíveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Diante de Deus não tem argumento plausível para você justificar o não ter feito o que Deus mandou você fazer, meu irmão. A Bíblia vai nos falar em João capítulo 16, verso 33. Muito conhecido esse trecho. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz, pois neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Eu não sei se você sabia, mas já estava escrito, está na Bíblia, irmãos, há milênios, que neste mundo nós teríamos aflições,
Então, não pare por causa de uma aflição, não pare por causa de uma dificuldade, não baixe a guarda por causa das lutas. Agora é hora de você se fortalecer, de você treinar mais, fortalecer mais, nutrir mais as coisas do Espírito, porque há uma batalha constante entre a carne e o Espírito, entre as trevas e a luz. Então você precisa se fortalecer, não abaixar a guarda, mas erguê-la, treinar, permanecer. Você não foi chamado para parar. E eu percebo que muitas pessoas falam, né, que a maldade no mundo é a falta da bondade ou a falta do bem, né? Assim como a gente fala, né, que isso faz todo sentido, né? Que as trevas nada mais é que a ausência da luz. Mas a maldade no mundo não é a ausência da bondade. Sabe o que é a ausência? A ausência de homens e mulheres de Deus dispostos a responderem com obediência, com a guarda erguida, à vontade do seu Senhor. Precisamos de mais pessoas respondendo à vontade de Deus. Eu realmente espero que este conteúdo, que este estudo possa encontrar lugar no seu coração. Eu estou aqui para te falar, você não está nessa terra à toa, ok? Você foi enviado e alistado para uma missão. Talvez você não saiba disso, mas o Senhor ele deseja se reconectar com você, reajustar a frequência do céu no seu coração para que você volte a cumprir o que você foi enviado para cumprir. Você tem um propósito. E respondendo à pergunta daquele jovem que há anos me perguntou, pastor, na época eu não era pastor, né? O que você fez ou o que eu devo fazer para que eu permaneça constante no propósito? E este é um conselho de muitos outros que eu pretendo ir trazendo nos nossos vídeos aqui, no nosso conteúdo aqui no canal do YouTube. Mas um dos grandes conselhos é esse. Não baixe a guarda. Permaneça vigilante. Permaneça constante. Permaneça firme em oração. Não baixe a guarda. Quando se trata das regiões espirituais, não há férias. Não há descanso lá. No sentido de vigilância, ok? Então, tome posse dessa palavra para você. Que Deus te abençoe e mais uma vez eu repito que encontre um lugar no seu coração as palavras que hoje você ouviu aqui comigo. E por favor, que este vídeo, que este estudo não pare aqui em você. Compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Eu tenho certeza que aquilo que te abençoa pode abençoar muitas outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo e deixe seu comentário aí embaixo. Não baixe a guarda. Escreva aí, não baixe a guarda. Deus te abençoe e até a próxima.